Livro, PDF ou videoaula? Qual dos três utilizar? E é importante ter essa definição desde agora, por isso que a gente já trata para matar esse tema aqui agora. Cada um deles tem vantagens e desvantagens. Então, vamos analisar por critério. O primeiro critério é foco no edital. O melhor é o PDF. O PDF tem mais foco no edital. O livro, ele abarca muita coisa. O livro é feito para você comprar para usar para vários concursos, seja de tribunais, policial, área fiscal. O cara que se para escrever um livro e quer que esse livro seja sobre a matéria e sirva para qualquer um. E às vezes é difícil você olhar o sumário do livro e saber exatamente bater com o edital. Pô, qual assunto que cai? Aqui tem um nome diferente que não tem aqui, o edital tem um nome que não tem no livro, não estou entendendo. É difícil fazer isso, especialmente quando você está começando, que você nem conhece os assuntos. Então, na dúvida, não usa livro, usa PDF. O PDF já vem focado no edital, trata dos assuntos do edital, o professor faz um checklist lá, cobre todos os assuntos, tem uma aula para cada assunto, não tem mistério. Videoaulas, então, nesse sentido, vamos anotar aqui, livro, não. Videoaula, mais ou menos. Porque o professor, ele não consegue gravar e regravar aulas ali para aquele edital. Ele vai pegar aulas que ele já gravou, e vai selecionar algumas e tal, e botar para você estudar para aquele edital. Mas as videoaulas foram gravadas, às vezes, não só para a área fiscal, não só para tribunais, foram videoaulas do tema, assim como o livro. É como se o autor do livro separasse para você quais páginas que você tem que ler. Mas ainda vai ter coisa no texto que você não precisava ler. Assim como a videoaula vai tratar de algumas coisas que você não precisava assistir. Mas não é tão grave, tá? Mas, preferencialmente, PDF, quando o assunto é foco em edital. Com relação à disponibilidade, Diogo, saiu o edital, eu tenho que correr, eu tenho 6 horas líquidas por dia, quero ler o máximo possível desde o primeiro dia. Você vai ter problema com PDF, porque os professores vão organizar, reformular, às vezes escrever um PDF novamente, e isso faz com que ele demore um pouquinho, se você estiver falando de um pós-edital. A disponibilidade do PDF não é a mesma, tá? O mesmo vale para videoaula. O professor não vai gravar de novo, mas ele vai demorar alguns dias até disponibilizar, até organizar aquilo ali. Às vezes ele tem que gravar alguma coisa assim. Então a videoaula também não é muito boa. O melhor para disponibilidade é livro. Tem uma outra coisa que é boa também, para disponibilidade imediata, que é você ir direto para a lei. A gente chama de lei seca. E quem está entrando no mundo dos concursos acha que é aquela lei dizendo que você não pode beber quando dirige. Não, lei seca é quando você vai direto para dentro da lei. Eu juro que tem gente que acha... Assim, pode ser o seu caso, não tem problema. Eu, no primeiro dia de aula, quando eu comecei a estudar para concurso, eu fui assistir uma aula de tributário e o cara ficava falando de CTN, CTN, e eu assim, cara, o que é CTN? Eu anotei no caderno, assim, CTN, interrogação. A gente começa do começo, do zero. Isso é assim para todo mundo. Então, você pode usar livro ou pode usar lei. Eu usei os dois. Para algumas matérias eu peguei livro, para outras matérias eu peguei lei. Por quê? Porque eu tinha muito conteúdo para cobrir, os PDFs não eram tão desenvolvidos quando eu estudava, e eu fazia 8 horas líquidas por dia. Então, mesmo que o professor soltasse uma aula nova por semana, eu conseguia ler muito mais do que isso. Então, por exemplo, civil, penal e empresarial, eu fui direto para lei. Então, eu fazia lei, questões, lei, questões, lei, questões. Acertei 15 de 20 ainda, assim, dessas 3 matérias juntas. Deu certo. E o livro já está lá pronto, você pega o livro, já seleciona os tópicos, etc. e tal. O livro não é tão ruim nessa época, porque se você está com o edital publicado, você já tem uma noção. Você está estudando para ele, você já tem uma noção, já consegue escolher alguns tópicos para estudar. Tá? Então, esses dois são os melhores. Com relação ao tempo de estudo, vai ser o PDF também. Livro tem coisas a mais, e alguns autores ficaram muito prolixos, eles quiseram ser super completos e tal, ficaram prolixos, demoram, enrolam demais. Livro pode não ser uma boa. E a videoaula, via de regra, é uma coisa lenta. Então, assim, videoaula, mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque você consegue acelerar uma videoaula. Por exemplo, uma velocidade meia, 2 velocidades.
E aqui fica uma dica para a galera da videoaula. Acelerar, na verdade, pode ser que te ajude. Se você tem dificuldade de concentração, acelerar pode te ajudar. Exemplo, eu ouço muito audiolivro, como eu falei, e aí fui visitar um primo meu, falei com ele, pô, cara, ele tem uma empresa e tal, eu falei, pô, você tem que ler, ouvir tal livro e tal. Ele, cara, não consigo, eu me distraio, eu não presto atenção, eu viajo. Eu falei, pô, tenta ouvir na velocidade 1,5. Aí, 2 semanas depois, ele me falou, cara, tô conseguindo ouvir do 1,5, agora presta atenção, sensacional, obrigado pela dica. Funcionou com ele, provavelmente funciona com vocês também. Quem se distrai está pensando em outra coisa. O cérebro está achando lento aquele ritmo da videoaula. Então, você começa a pensar em outra coisa. Se você tiver que usar o seu processamento cerebral para prestar atenção na aula, você ganha concentração. Então, vai experimentando aulas em velocidade avançada para você concentrar melhor. Pode te ajudar nesse sentido. Então, o tempo de estudo, se você acelerar bastante, não é tão ruim. Ok? Em outra aula, a gente vai falar sobre como revisar videoaulas. Não vou explicar agora, porque antes eu vou explicar a nossa aula de revisões periódicas, que vai ser a terceira aula. Na segunda aula, na próxima, a gente vai tratar de ciclo de estudo. Ok? Gente, recapitulando brevemente. Falamos da diferença de estudar para faculdade, escola e concurso. Concurso, o buraco é mais embaixo, a memorização é de longo prazo, é desconfortável, tem que ser a conta-gotas, o avanço nas matérias, tem que usar a prática intercalada e a prática espaçada, um pouquinho a matéria, depois a matéria 2, depois a matéria 3, depois a matéria 4, volta na matéria 1, depois a 2. Eu vou explicar isso na próxima aula, mas isso é a prática espaçada, intercalada. Comprometimento de tempo, a coisa mais importante da sua vida, tem que ser estudar para concurso, sua vida tem que girar em torno de estudar para concurso, e vai demorar, provavelmente vai demorar para você ser aprovado, 6, 12, 18, 24 meses, varia de pessoa para pessoa. E os obstáculos são aquilo que você tem que enfrentar e tem que resolver, identificar e resolver. Vou botar outra cor aqui agora. Identificar e resolver. Faça uma lista dos obstáculos, do que você considera que te atrasa hoje, e a gente vai trabalhar essa lista na quinta aula de Tira Dúvidas. Por quê? Porque tem obstáculos que você vai aprender no decorrer das próximas aulas, então faça uma lista do que te atrapalha. Tenta resolver, se você não conseguir, ou mesmo se conseguir, conta pra gente, mas se não conseguir, eu vou dar sugestões. Vou conversar com todos vocês na última aula. Falamos de detalhes do ambiente de estudos que fazem a diferença. Vão ser a diferença entre você fazer 4 horas líquidas ou conseguir fazer 5 horas líquidas por dia. Tem uma diferença de 25% de incremento no seu estudo. Isso é muita coisa. A cadeira é muito importante, a iluminação, tudo isso favorece. Presta atenção. Diogo, eu preciso de tudo isso para ser aprovado? Sim. É muito óbvio para alguém que resolve correr uma maratona, fica muito óbvio a importância de uma preparação de longo prazo. Mas não é óbvio quando a gente fala de estudar. Então, o que acontece? O cara que começa a estudar, ele acha que, comparando com a maratona, vai ser correr 2 quarteirões. Você consegue correr 2 quarteirões hoje. Sem alimentação, sem dormir, sem tênis bom, você pode correr até descalço, de qualquer jeito, sem técnica, sem respirar direito, você corre 2 quarteirões. Mas você não vai conseguir fazer isso no longo prazo, todos os dias, sem técnica, sem tênis, sem uma alimentação, sem dormir bem, etc. e tal. Então, para algumas pessoas, isso aqui parece besteira. É perfeccionismo, tá vendendo o ideal perfeito. Hoje em dia tem essa coisa, né? O concurseiro perfeito é o cara que dorme. Não, cara, essas coisas te ajudam a render mais. Diogo fazia 6 horas líquidas por dia, porque o Diogo acordava todo dia no mesmo horário, o Diogo corria no calçadão segunda-feira à noite, jogava futebol society quarta-feira à noite para morrer, chegava de lá exausto, assistia filme, jogava videogame, cuidava da saúde mental. O Diogo fazia tudo isso. O Diogo conseguia fazer 6 horas líquidas, depois 8 horas líquidas pós-edital. Então, tudo isso vai convergir para você conseguir render mais. A gente está deixando de falar do cara que é turista e está começando a falar no estudo de alta performance. Render o máximo possível todos os dias. Diogo, vou fazer um cursinho presencial. Não, 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 não,
não faça cursinho presencial de jeito nenhum. Você não tem controle nenhum, você não consegue acelerar a aula, você não escolhe a ordem, as matérias, nada. Não faça cursinho presencial, pelo amor de Deus. Não tem exceção, tá? Não faça. Já estudo desde 2017 e até passei a assumir o cargo para analista de gestão pública. Nunca consegui terminar nenhuma matéria. Devo partir direto para questões ou termino primeiro as matérias não lidas? Se tem tempo que você não estuda, você estuda desde 2017, né? Termina as matérias, sim, primeiro. Depois você põe todas em modo revisão. Você vai até dormir melhor, com mais tranquilidade. Qual o tempo ideal para encerrar o ciclo básico? Ou melhor, terminar uma matéria? Varia enormemente. Tem gente que estuda 3 horas, 4, 5, 6, 7. Tem gente que lê 10 páginas por hora, tem gente que lê 20. Eu entendo essa necessidade de vocês de ter uma referência, mas não existe. Da forma como eu ensino, você avança mais rápido. Por quê? Você não fica fazendo releitura de grifo, você não faz revisão 24, 7, 30, você vai ler, fazer questões, ler, fazer questões, ler, fazer questões. Avança mais rápido dessa forma.